Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala aí, espartanos, é um grande prazer em ver... Quê? É melhor você deixar eu cuidar dessa. Tá bom, você venceu. Pode vir. Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa. PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o fio não vê. Não, você falou pra eu apresentar, então vai ser do meu jeito, tá? PlayStation 1000 Grau nesse momento, ok? Não, mas peraí, mano. Cala a boca aí. Trouxa. Fala, galera, você está na PlayStation 1000 Grau, exatamente. Hoje não tem jeito, né? O Lorde teve que deixar eu fazer o vídeo aqui pra vocês hoje. Prazer em ver vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Tava, né? Porque esse quadro só acontece quando realmente não tem jeito. Você tem que dar uma zoada, porque, cara, não tem condição. Vocês devem saber que aconteceu aí essa treta, né, do Rodrigo Baltar contra uns caras 1000 graus por aí. E até em consideração o apresentador aqui, eu vou pegar um pouquinho mais leve, mas vamos lá, não tem jeito que não tem como zoar isso aqui. Um dos aprendizes dessa turma, desse pessoal, desses vitimistas da internet, fez o grande favor de postar uma resposta ao Rodrigo Baltar, que fez o seguinte tweet falando a respeito daquele mesmo assunto lá, né, da treta entre eles, que foi assim: eu só tô tentando entender qual é a lógica de achar que 10 milhões de cópias é pouca coisa. Aí, um desses caras, que obviamente, né, o objetivo aqui é contestar a ideia e não a pessoa em si, exatamente por isso que está censurado, disse o seguinte em resposta: 110 milhões no prejuízo, isso se referindo à quantidade de PlayStations 4 vendidos, tá? E você acha que vender só 10 joguinhos para cada console é rentável? KKKK. Exclusivinho que não passou de 25 milhões. Não dá lucro para a empresa que vendeu 110 milhões de consoles. Tem que desenhar que console dá prejuízo. Quem dá lucro é GTA e Minecraft da Microsoft. Então vamos fazer só uma pequena correção já logo de cara. Não foi a Microsoft quem fez. A Microsoft simplesmente chegou lá e se aproveitou de um projeto que já estava pronto pela Mojang. E aí ela fez a aquisição do estúdio, bem como também passou a ser dona das suas IPs, mas a Microsoft não tem absolutamente crédito nenhum pelo Minecraft. Não foi ela quem pagou para que fosse feito, ela não teve participação direta no projeto, portanto não é de criação dela, ela apenas adquiriu o negócio. A casa já estava feita quando ela chegou, amiguinho. Mas vamos lá, vamos abordar alguns desses dados, dos quais eu vejo que os senhores têm uma preguiça enorme de pesquisar na internet. Primeiro vamos falar desses 110 milhões, né, de console aproximado, de PlayStations 4 vendidos. É fato, todos nós sabemos que os videogames, né, principalmente da geração passada, que foi a 7ª para essa, da 8ª, são vendidos principalmente nos primeiros anos com um certo prejuízo. E é lógico que esse prejuízo ele é calculado tanto por parte da Microsoft, quanto por parte da Sony, quanto por parte até mesmo da Nintendo. E esse valor ele costuma variar de uns 40, no máximo ali uns 80, 100 dólares, isso falando na média, ok? O que significa que as empresas que vendem esses videogames com um preço abaixo do custo nos primeiros anos sabem que eles vão ter um certo prejuízo, mas elas esperam compensar esse prejuízo na venda de licenças de jogos, exatamente. Basta que o jogador compre apenas um ou dois títulos no máximo, talvez de algum jogo, que boa parte desse prejuízo já vai pro saco, fora assinatura para poder jogar online. E nós vemos atualmente que a PSN já está lá em quase 40 milhões de usuários pagantes, além dos seus mais de 100 milhões de usuários ativos que adquirem títulos e softwares dentro da própria PSN, bem como também acontece no Xbox
com a Xbox Live, porque é óbvio que a venda de software já cobre a venda de hardware logo nas primeiras compras do usuário. O ponto não é esse, o ponto aqui em questão trata-se da venda do hardware em si. Segundo o que consta nas informações que a gente pode até achar pesquisando na internet, dá-se a entender que a venda do hardware gera um prejuízo nos primeiros anos, mas depois disso o hardware passa a, no mínimo, a pagar a si próprio e até mesmo a gerar lucro depois que esse custo de produção é baixado. Você imagina uma placa de vídeo que há 5, 7 anos atrás custasse de 500 a 600 dólares por ser uma placa de vídeo mais top, hoje vai estar custando de 300, 250 até, sei lá, uns 400 dólares. E isso acontece justamente porque o preço de produção, o custo de produção baixa com o passar dos anos, né? Os fabricantes das peças vão tendo tecnologias novas, então os modelos antigos eles vão naturalmente baixando o seu preço para serem feitos. Fica claro que eventualmente o custo da produção vai ficar abaixo do custo normal do console, que naturalmente também acompanha uma certa redução, afinal de contas você não pode deixar o console valendo o mesmo preço a geração inteira enquanto seu custo vai baixando. Você também tem de refletir isso no consumidor. E na medida que isso vai baixando, é óbvio que as empresas vão calcular a melhor margem possível, até para que elas consigam maximizar a sua receita. Então essa história de que a venda do console sempre vai dar prejuízo, em partes é verdade, mas em outras partes nem tanto. Não, você não pode afirmar que o total de PlayStation 4 vendidos até hoje, ou de Xbox One, ou de PlayStation 3, ou de 360, ou de Play 2, deram prejuízo até o fim da geração. E aí a gente entra no outro ponto do argumento do cara, que é com relação a exclusivinho que não tenha passado de 25 milhões. Aí eu faço exatamente a mesma pergunta do Baltar. Ô meu querido, desde quando 10 milhões, 15, 20 milhões é pouca coisa para um único título? Ou você acha que a base inteira de um videogame vai ter o mesmo gosto para comprar exatamente o mesmo exclusivo? Olha o Horizon Zero Dawn aí, que com certeza já chegou nas suas 15 milhões de cópias vendidas. Você acha mesmo que todos os jogadores da base do PlayStation vão comprar uma cópia de Horizon Zero Dawn? E o cara que só gosta de Spider-Man, por exemplo, como é que fica nessa contagem? Eu explico pra você, ele entra na contagem do Spider-Man, dos jogadores que gostam mais desse gênero do que Horizon Zero Dawn. Então Horizon Zero Dawn vai vender para um determinado público do total dessa plataforma, porque ele vai atender a esse determinado gosto, enquanto que outros exclusivos vão preenchendo essa lacuna de usuários de consoles comprados, atendendo a outros gostos dos usuários. Fora que uma parcela desses que compram Spider-Man também gostam de Horizon Zero Dawn, então eles também compraram Horizon Zero Dawn. Mas essa diferença de gêneros de exclusivo é justamente para cobrir essas lacunas. Ou seja, eu vou falar pela última vez, você não faz o cálculo de venda de exclusivos baseado em apenas um título comparado com toda a plataforma. Você tem que pegar todos os exclusivos da própria Sony e aí sim você compara com as unidades vendidas de console. E para sua sorte, eu já fiz essa pesquisa, inclusive estou deixando novamente aqui na descrição, onde eu peguei todas as unidades físicas, apenas físicas, dos exclusivos do PlayStation, pelo menos os principais, e na própria contagem fica claro que estatisticamente cada usuário de PlayStation 4 tem, em média, de 1 a 2 exclusivos. Presta atenção, de 1 a 2 exclusivos na sua biblioteca. Você entendeu bem o que eu falei? Cada usuário de PlayStation. Acesse aqui na descrição. Como é que o cara me fala que se não passar de 25 milhões de cópias vendidas, vai dar prejuízo? Você já parou para fazer as contas do que você está dizendo, meu jovem? Olha, presta bastante atenção. Vamos pegar um exemplo genérico. Vamos pegar um exemplo de um exclusivo aí que com certeza chegou, né, na casa lá dos 25 milhões, que seria, sei lá, o exemplo de The Last of Us, tá? Foi um jogo lançado em 2013 e foi vendido como qualquer outro jogo no mercado ao preço de lançamento de 60 dólares. E nós sabemos que o preço de 60 dólares ele costuma perdurar por um bom tempo, dependendo do quão bem seja vendido o título. E ele tende a perder em torno de uns 20 dólares, conforme vão passando lá
os anos, mas se nós fizermos uma suposição de que as primeiras, sei lá, 10, 12 milhões e 500 mil unidades desse game foram vendidas a $60, apenas metade, já vai dar em torno de uns 750 milhões de dólares em arrecadação de receita, ou seja, um jogo só, vendendo a 60 milhões com apenas 10 milhões, 12 milhões de unidades, já vai chegar a quase 1 bilhão, cara, 1 bilhão em receita. Você sabe o que é isso, velho? Um título só alcançar, exclusivo ainda. Pois é, mas aí é que entra o grande choque, tá? Porque a gente tá esquecendo de falar das outras 12 milhões e 500. Agora faz esses outros 12 milhões e 500 vezes, sei lá, 20 dólares, tá? Bem mais baixo do que a gente vê na média do preço, né, quando ele vai decaindo. E que, diga-se de passagem, hoje, quase 10 anos depois do lançamento do título, é o que está custando na PSN, apenas 20 dólares. Agora faz isso vezes a outra metade, tá, para não falar que eu tô sendo injusto. Você vai ter em torno aí de uns 250 milhões de dólares arrecadados a esse preço. Então, se você somar isso com os primeiros 12 milhões e 500 vendidos a 60 dólares, você vai chegar facilmente a 1 bilhão em receita apenas com um único título. Você acha mesmo que precisa vender 25 milhões para dar lucro? Fala para mim quantos multiplataformas vendem a 25 milhões de unidades em uma única plataforma. Então, galera, eu vou ficando por aqui porque eu já tô cansado de ficar vendo essas porcarias, justamente por isso que eu deixei o outro cara aqui tomar conta do canal agora e realmente eu só vou aparecer assim quando eu não me aguentar, tá ligado? Eu não me aguento vendo essas coisas. Deixa o like aí, ô vacilão. Se assistiu até agora, não vai deixar like? Se não der like, eu vou dar exposed, hein? Vou dar exposed. Então deixa o like aí no vídeo, não esqueça de verificar se ele ficou registrado. E se você tá muito afim mesmo de tomar exposed, então já se inscreve lá no outro canal, porque agora nós temos um quadro exclusivo, inventado aqui, tá? Porque alguém vai copiar depois, você já sabe que foi criado aqui primeiro, viu? Quero ver os carinha verde lá querer copiar meu quadro agora, que é o seguinte, é o Fala Que Eu Te Exponho. Você chega lá na live, lá no outro canal, eu vou estabelecer ainda, né, os valores, tudo certinho. E aí eu vou analisar a sua ID ao vivo na frente de todo mundo, hein? Então, ó, tem coragem? Se tem, então se inscreve lá. Quando tiver a próxima live, a gente faz uma brincadeirinha. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.